Então é Êxodo 12:12. Amém? Amém. Porque eu passarei pela terra, a terra do Egito, esta noite, e eu ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, Meu Deus. tanto do homem quanto do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o meu juízo. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será sinal, o sangue vos será Sinal. sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, eu passarei sobre vós, e Aleluia. a praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor, uma festa ao Senhor. por todas as gerações. Fareis dele uma festa eternamente. Durante 7 dias comereis o pão sem fermento. Até no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque todo aquele que comer pão com fermento no primeiro ao 7º dia, esta alma será arrancada de Israel. E no primeiro dia haverá santa convocação, e no 7º dia uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisava comer. Só isto poderá ser feito por vós. Podemos assentar. Amados, olha que tremendo. Quando Deus visita o Egito, faz sinais, prodígios e maravilhas, 10 pragas através de Moisés, para poder mostrar para o seu povo que ele continuava sendo Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Antes da última praga, ele vai chamar Moisés e vai dar uma advertência para que Moisés levasse para o seu povo. Observe que a nação morava dentro do Egito, e Deus agora consegue fazer uma separação entre seu povo e o povo do Egito. A localidade era a mesma, eles moravam em Goshen ou Gozen, a terra, uma localidade dentro do Egito. Porém, todas as pragas que o Egito sofreu, o povo foi poupado, foi guardado. O ambiente era o mesmo, mas a mão de Deus protegia o seu povo. Isso já nos dá segurança, que não importa quantos caiam ao nosso lado ou à nossa direita, mas a mão do Senhor está sobre nós e nós não seremos atingidos. Observe que esse povo, eles passam ali a ver sinais, e um dos mais terríveis foi a praga da escuridão, onde as nuvens eram tão espessas, mas tão espessas que chegavam a se apalpar. Eu imagino como uma fumaça quando tem um incêndio, que você passa até a mão e consegue sentir aquela fumaça. Eu imagino como densas nuvens, e ali a Bíblia diz que na terra de Goshen existia luz, mas todo o Egito estava em trevas. Haja vista que Deus então agora, ele consegue separar, não pelo ambiente, mas pela vida de devoção que o povo tinha diante de Deus. E dentro dessa separação, o Senhor anuncia a última praga, e essa seria a mais terrível de todas, que Deus visitaria aquele povo e traria agora a morte. E essa morte seria um anjo, um Espírito de Deus, um Espírito da morte comandado pelo Senhor, que tocaria em todo o primogênito, do homem quanto do animal. Ali o Senhor está dando uma ordenança e dizendo a Moisés: esse dia será consagrado a mim, esse dia será celebrado como a Páscoa, que no hebraico é Pessar. O que é Pessar? Quer dizer passar por cima. Deus estava anunciando que esse dia seria santo, e que a nação celebraria e se lembraria como o dia em que Deus passou por cima, em que Deus pulou a casa dos seus filhos, em que o anjo da morte passou por cima, mas não tocou
Imagina que hoje em dia nós temos situações, e uma delas que vivemos a Covid, por exemplo. Todos nós andamos atemorizados, todos nós no alto índice da pandemia tínhamos todos os cuidados sanitários, e ainda alguns tiveram muito medo, muito temor, como se dizendo: meu Deus, será que eu posso ser contagiado? Mas Deus, Ele é tão extraordinário que muitos de nós convivemos com pessoas que pegaram o vírus. Muitos de nós pegaram também o vírus. Muitos de nós tinham que sair, trabalhar, se relacionar. E no nosso meio, da nossa igreja, familiar ou amigo, ninguém foi ceifado pelo vírus da Covid. O que eu consegui entender é que Deus mostrou neste século presente que Ele ainda faz separação entre o justo e o ímpio. Não que aquele que tenha morrido de Covid é porque não serve ao Senhor, mas eu estou ministrando pela proteção de Deus dentro da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. Como pode um vírus que se pega pelo ar e que não tem como se defender, o Senhor nos guardar, nos livrar, e nós agora termos história para contar? Moisés vai receber a ordenança de Deus. E qual era essa ordenança? Que o povo devesse pegar um capítulo, preparar-se ali, um para cada casa. Deus vai dar toda a instrução. E mais uma vez eu alerto, e sou alertado pelo Senhor diante dessa palavra, que nada para Deus é do nosso jeito, queridos. Nós temos a mania de querer mudar Deus ou abrasileirar Deus. Você já percebeu que nós temos, talvez cultural do Brasil, o país a qual vivemos, então eu posso falar com mais propriedade da nossa cultura, que nós temos a mania de querer adaptar as coisas ao nosso jeito, à nossa forma. Nós temos a mania de querer moldar as situações da maneira que queremos fazer. E servir ao Senhor, nos últimos tempos, as pessoas têm adaptado a sua vontade. As pessoas têm, muitas das vezes, olhado para o Senhor e querendo encaixar Deus na maneira que Ele quer servir a Deus. Esses dias eu vi um vídeo e aquilo me escandalizou. Fizeram um evento numa dita igreja lá e levaram um estúdio de tatuagem para dentro da igreja. Poxa, acho que os caras levaram a sério demais, né? A gente pinta o rosto das crianças aqui quando tem festa. Eles viram e falaram: vamos meter tatuagem, é normal. E aí no evento, dentro de uma igreja, o cara saiu tatuado. E o dito pastor lá, alguém perguntou: onde você fez essa tatuagem? E ele saiu celebrando lá, e a igreja, pelo que eu vi no vídeo, mais jovens. E aí talvez o cara quer dizer: poxa, minha igreja está cheia. Só que eu tenho aprendido que não importa a quantidade, nós temos que trabalhar com qualidade no discipulado, do cuidado, do acompanhamento. Todos nós queremos uma igreja cheia, mas não adianta igreja cheia de pessoas vazias. Nós queremos uma igreja cheia, mas de pessoas cheias de Deus. Quando a pessoa faz o que quer, o pastor não tem responsabilidade. Mas uma igreja promover um evento onde o mundo todo dentro da igreja fazendo tatuagem. Aí a pessoa vai arrumar um contexto, um versículo sem contexto para tentar justificar o injustificável. Eu já vi gente dizendo: Jesus vai vir escrito na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A pessoa não sabe nem a hermenêutica e a exegese bíblica. Ela não sabe interpretar uma figura de linguagem com uma palavra literal, porque nós, para pregar, temos que saber separar o que a Bíblia está dizendo de alegoria, ou seja, símbolo, o que a Bíblia está falando de literalidade, o que é uma palavra profética, o que é uma palavra para aquele tempo, o que é uma palavra dentro de um costume, dentro de uma sociedade, e o que é uma palavra, vamos se dizer, global, onde ela se encaixa em qualquer nível de sociedade. Porque se nós for querer olhar tudo de maneira literal, nós vamos perder o sentido do que é uma figura de linguagem a qual a Bíblia aplica
aplica muitas das vezes. E Moisés recebe essa direção e ele vai passar para o povo. E agora qual é a notícia? O anjo da morte vai passar. Porém, na casa dos hebreus, eles matariam esse cordeiro, passariam nos umbrais, no batente da porta, e o anjo da morte veria, e a casa que tivesse essa marca, ele passaria por cima, não entraria. O sangue do cordeiro era o símbolo da aliança. E quem tem aliança com o cordeiro, a morte não tem poder sobre ele. A mensagem qual era? A morte vai visitar a terra, mas a casa que estiver marcada com a promessa, a morte não tem poder de entrar. Vai passar a porta, mas não vai entrar. Deus estava dando uma mensagem para Moisés e está dizendo assim, ó, eu passarei pela terra e ferirei os primogênitos. O primeiro filho do homem e do animal seria morto. Primogênito nos fala aquele que tinha direito à porção dobrada. O primogênito, dentro do contexto hebraico, se você tivesse 5 filhos, quantos filhos? Um herdaria 50%, o primogênito, amém? Sobraria 50%, pode dividir com os outros 4. Ele é o detentor da maior parte da herança. O primogênito é o que recebe a bênção com a mão direita, é o que mais prospera. Você lembra que quando Jacó está para morrer, ele encontra José, e José tem Manassés e Efraim, e José leva para Jacó abençoar. E José coloca Manassés, que era o mais velho, no seu joelho esquerdo, ou seja, na mão direita de seu pai, e Efraim na direita, na mão esquerda. Eles estavam de frente, ao contrário. E ali Jacó vai inverter as mãos, e José vai dizer, ô papai, não me tenha por mal, mas o mais velho é esse, Manassés. O Senhor vai abençoar o errado. E ali Jacó vai dizer, Manassés vai ser um grande homem, mas Efraim será ainda maior do que ele. O Senhor mudou a ordem ali. Então a cultura normal era que o primogênito recebesse a bênção maior. E quando o primogênito então era um homem, esse era consagrado ao Senhor no 8º dia do nascimento. Moisés recebe essa palavra, e aí imagina uma lembrança afetiva de Moisés, que ele vai lembrar que quando ele nasceu, o decreto não foi de Jesus, foi de Faraó, que todo menino fosse morto. Então eu imagino Moisés lembrando, quando eu nasci o decreto era de morte, mas o Senhor me preservou com vida, e hoje eu sou o libertador. Mais uma vez o decreto é de morte, e aquele que Deus livrou da morte, agora vai ser usado para livrar toda a nação da morte. Não, você não entendeu, o Senhor está te dizendo, você só cura daquilo que você foi curado. As tuas feridas não é para a tua morte, é experiência para você curar alguém. Quem está entendendo isso? É por isso que nós não podemos temer ao que nos fere. Por nós não passaríamos por nada. Sim ou não? Sim. Eu estava assistindo um documentário esses dias sobre o mundo animal. E ali um leão vindo de uma batalha, ele foi enfrentar um rinoceronte. E ele saiu todo esfolado, a cara desfigurada. Saiu de uma batalha totalmente ferido. E ali o narrador narrando aquele contexto. Porém ele voltou vitorioso para o seu bando. E aí imagina alguém vendo aquele leão ferido, sua leoa, seus filhos, e olhando e dizendo, ainda que ele venceu, mas ele não saiu sem marcas dessa batalha. E aí imagina o sentimento ali, porque o animal ele tem esse senso de domínio, tanto que um leão, ele é um macho alfa dominante, e ele não permite outro leão macho dentro da
geográfico dele. O rugido de um leão na selva é ouvido até 8 quilômetros. Então, quando um leão ouve um rugido de outro leão, ele tem que bater em retirada, porque aquele local tem dono. E se um leão vê um outro leão sem cicatriz nenhuma, ele diz: aquele é fácil de eu vencê-lo. Ele não tem marcas de batalha. Aquele não passou por nada. Se um leão viver como um cordeirinho escondido, ele morre na primeira luta. Mas o leão, desde pequeno, ele é instigado pelo seu pai a batalhar. Os irmãos mais velhos começam a provocar os menores. O pai provoca o menor. O pai, quando pega uma caça quase morta, ele traz para dentro do seu habitat e entrega, para que o leão pequeno tenha esse instinto de pegar uma caça viva. Talvez você já viu animais criados em cativeiro. Se solta na selva, ele logo morre, porque em cativeiro a comida vem morta para ele. Quando ele for enfrentar a batalha, ele vai ser morto. Ele não sabe mais viver no mundo selvagem. Por que o Senhor nos permite passar dificuldades? Porque nós estamos no meio de um mundo selvagem, de um mundo que fere, de um mundo que nos magoa, de um mundo que nos esmaga, de um mundo que te abraça pela frente e por trás quer ver sua queda, de um mundo que senta para comer na tua mesa, mas para curiar da tua vida. Então o Senhor permite certas dificuldades para que amanhã você cure uma geração inteira. Moisés está lembrando e dizendo: se eu não morri quando era criança, as crianças dos hebreus também não serão mortas. Ele crê nesta palavra, amém? E ele passa a instrução. E Deus vai dizer para ele uma coisa extraordinária: eu vou fazer juízo contra os deuses do Egito. Meu Deus. Contra uma terra idólatra. Foi bem dito e temos visto. Há 2 meses atrás, quando estávamos em Israel, o apóstolo André Davi disse: Deus me mostrava que vai ter guerra. Ele via alguns embaraços e dizia: vai estourar guerras por aí. Na mesma semana estourou a de Israel. Agora está para estourar uma aqui na Venezuela, aqui vizinho. E aí, quanto mais perto, fronteira do Brasil, pode ser que peçam passagem para passar pelo Brasil. O governo federal é comunista, e aí o governo aqui de São Paulo é um governo de direita. Aí entra alguns conflitos de interesse, e aí às vezes a gente se assusta quando ouve falar em guerra. Mas isso é extraordinário quando você entende a revelação. Porque o tema desse ano é Deus, Jesus é o rei de toda. Mas se ele é rei, ele tem que tomar um território. E para tomar um território tem que haver guerra. É por isso que a Bíblia diz que nos finais dos tempos é necessário que haja guerra. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado pela força. Não é para covardes e medrosos. Não é força contra o outro. Em primeiro lugar, força contra nós mesmos. Porque o teu pior adversário é esse carinha que está aí dentro de você mesmo. Meu Deus. Que o teu espírito quer uma coisa e ele quer outra. Amém? Amém. Então, quando ouvimos falar de guerras, nos assustamos. A gente imagina qual seria o final perfeito aqui para todo mundo. Ouvir as trombetas tocando. Sim ou não? Sim. A não ser que você seja tão masoquista. Não. Quero pelo menos sentir como é morrer uma vez. Eu acho que não, né? É tão xarope das ideias. Meu Deus. Quero morrer uma vez, já que eu vou viver para sempre. A gente sonha o quê? Em ser arrebatados vivos. Nós, a nossa família. Sim ou não? Sim. Não passar pela dor da primeira morte. Essa hora dá um medo de subir, a gente perde, né? Não quer ficar.
avisar aos seus servos, os profetas. Para alguém Deus avisa. Meu Deus. Se você for espiritual, antes do mal chegar na tua casa, Deus te avisa e pede algo, pede uma posição, pede uma intercessão, Ele avisa. E Moisés vai dizer para o povo: olha que tremendo, o sangue será um sinal, o sangue será um na porta, na entrada, nos umbrais. Sangue, redenção. Lembra que no Éden, quando Eva e Adão pecaram, eles vão se cobrir com folhas. Pega a folha da figueira. Não teve sacrifício nenhum, porque no jardim o que nós temos é árvore. Eles não sabiam o que era sacrificar, eles tentaram improvisar. Meu Deus. Diga para o teu irmão: não tem improviso. Não tem. Tem sacrifício. Pega uma folhinha aí, se cobriram, e aí Deus vem para o discipulado, porque todo discípulo que está em pecado se esconde, falta, atrasa, não chega, não vai. Primeiro sinal, faz. Quando o discípulo está no erro, você vai com o discipulado, ele nunca consegue ir, ele vira um Elon Musk da vida, o cara mais ocupado do planeta, se esconde, e ali Deus vai dizer: por que se escondeste? E Adão vai dizer: porque estava, mas ele não estava coberto. Meu Deus. Ele estava com a folha de figueira. Sim ou não? Mas ele sabia que estava de aparência, a alma dele estava nua. Ele estava dizendo: que adianta eu estar escondendo que aquilo que o Senhor está vendo dentro. E outra, para que com folha de figueira? Só era ele, Eva e os animais. Ele poderia permanecer sem a folha da figueira, só que a vergonha foi tanta que ele falou: vou tentar dar um jeitinho, vou tentar enganar. Só que na hora ele diz: não adianta. Eu estou coberto, mas a minha alma está desnuda, estou nu diante de Deus. E ali Deus vai fazer o quê? Matar um cordeiro, vai derramar o sangue, vai pegar o pelo do cordeiro e fazer vestes, a carne vai fazer um jantar, 3 elementos. Deus estava dizendo: debaixo de sacrifício tem sustento na tua mesa, tem cobertura para os dias frios e tem redenção para a tua alma. Eu prefiro que você perca o jardim para não perder minha presença. Eu te coloco para fora do jardim, mas entro para dentro de você de novo e te trago para mim. Era melhor fora do jardim, sincero, do que dentro de aparência. Então foi através do sangue. O primeiro sacrifício quem fez foi Deus. Ele é o primogênito em tudo, não tem jeito. Moisés ouve essa palavra e olha o que ele vai dizer: a praga não estará sobre vocês quando eu vier destruir. O sangue de Jesus nos livra das pragas, daquilo que vem contra nós. Isso era Páscoa, Pêssar, e marcava um tempo de passagem, um tempo de até aqui esse bando não era um povo, era um bando, não era uma nação. O que diferencia um bando de um povo? Primeiro, uma legislação, algo que diz o que pode e o que não pode fazer. Isso dá identidade. O Brasil tem uma legislação. Se você descobrir um povo nômade, um povo no meio do nada, de uma floresta, eles não têm uma legislação escrita, mas ele tem um senso de justiça dentro dele. Só que eles não são um povo propriamente dito. Vamos dizer, isso aí é um bando, pois eles não têm ordem, eles não têm lei, eles não são civilizados.
Então o que faz? Qual a diferença de um bando para um povo? Ter uma legislação, ter um líder, e como nação, ter um Deus para servir. Então Deus estava dizendo: vocês vão deixar de ser um bando que servia a 500 deuses no Egito, que andava debaixo de costumes errados. Lá no Monte Sinai eu vou dar 613 mandamentos. Lá no Monte Sinai, Moisés vai descer apresentando eu para vocês, porque agora Moisés já conhecia. No princípio Moisés disse: em nome de quem eu irei? E Deus vai dizer: eu serei o que serei. Aleluia. Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu não sou definido por um nome, eu me movo de acordo com a necessidade daquele que me serve. Eu serei o que serei, ou seja, eu não preciso dar satisfação para ninguém, porque nome nos prende, nome nos dá identidade. Então Deus estava dizendo: eu me movo no infinito, eu não sou limitado, eu sou ilimitado. Eu serei o que serei. Meu Deus. E ali Moisés manda o povo sacrificar. Eles passam o sangue nas portas, na janela. A casa estava blindada espiritualmente. E a gente muitas das vezes olha tanta circunstância e acha que vai padecer. Mas o Senhor te trouxe nessa última ceia do ano para poder trazer uma blindagem sobre a tua casa, sobre a tua família. Você já percebeu como no final do ano acontecem mais tragédias do que o normal? Porque o inimigo é especialista em querer trazer memórias ruins no meio de memórias boas. Final do ano é marcado por alegria, companhias, famílias se reunir, férias. E quando você tem uma tragédia nessa época, alguns falam: Natal para mim perdeu a graça, a virada de ano perdeu a graça. Hoje mesmo eu estava saindo, um rapazinho de moto quase entrou embaixo do meu carro sozinho, desesperado, não sabia nem andar a pé pelo jeito dele, que ele virou e sozinho caiu na frente do carro. Se eu estou mais rápido, poderia ter uma tragédia. Meu Deus. Então o que isso nos fala? Que o inimigo anda tramando em todo lugar. Você sai numa noite quente dessa, as ruas estão cheias de motos sem capacete, se aventurando por aí. Alguns drogados, outros alcoolizados. E às vezes uma pessoa dessa sem responsabilidade causa uma tragédia para nós. Às vezes nos envolve em um problema. Às vezes atropela uma pessoa inocente que está atravessando uma rua. Então Moisés recebe uma palavra do anjo da morte passaria, mas a casa que estivesse a marca estaria guardada. Isso já nos apontava para a cruz do Calvário. Porque talvez você ainda é um pouco materialista. Meu Deus. E se perder alguém da sua família, desvia porque alguém padeceu e morreu. Nós somos carne, querido. Como eu disse, nem todos vão ser arrebatados em vidas, amém? Então nós não podemos achar que a promessa falhou se alguém da nossa casa padecer e for recolhido. Ou alguém vai entrar na fonte da juventude, voltar a ser criança, envelhecer de novo. Não. Isso não aponta para um tempo, aponta para a eternidade. Então essa mensagem, olha como eu te provo na palavra. No 17, esse dia é uma ordenança eterna. A Páscoa, que no Novo Testamento vai ser consagrada como ceia. Porque a Páscoa vira ceia, porque foi uma Páscoa que Jesus foi oferecido como cordeiro, já chego lá. Então essa ceia, essa Páscoa, a Pêssar, o passar por cima. Observe que Jesus nos evangelhos vai dizer:
Vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim jamais experimentará a morte. Então isso aqui é uma mensagem profética. Porque tudo que vivemos na terra é representação do que terá no céu, aonde seremos recebidos e cearemos com Ele. Moisés cumpre o ritual. E à meia-noite, que horas? À meia-noite. Meia-noite é aberto um portal, já te ministrei sobre isso. Meia-noite tem um portal aberto. Lembra de Golias? Sansão reconhecendo? Ele é amarrado. E o texto diz lá em Juízes que por volta da meia-noite ele arrancou os umbrais no ombro. Lembra de Paulo e Silas? Perto da meia tem um portal nesse lugar. Não é coincidência. Existe um portal espiritual aberto. Então nesse momento tanto saem coisas boas quanto ruins. Sai à meia-noite para você ver as encruzilhadas, nas portas de cemitério. Sai 9 horas da noite. Sai 6 horas da tarde. Portais abertos. Deus disse: à meia-noite o anjo sairá. Porém, quando ele sair, a casa já vai estar marcada. Balança teu irmão e diga: a cilada vai vir, a seta vai vir, o anjo da morte vai vir, mas não tocará, porque a casa já foi blindada antes. O que estamos fazendo hoje é para garantir para o amanhã. Ninguém pega Deus de surpresa. Você e eu às vezes somos pegos de surpresa. Eita, choveu, não fechei a janela. Será que eu tirei a roupa do varal, começou a chover? Mas Deus não. Quando o anjo saísse, a casa já ia estar marcada. Mas era Deus que ia marcar a casa? Não. Era o povo. Deus nos orienta. Quem é que tem que fazer o trabalho? Nós. Deus fala: olha, eu quero que você ore meia-noite, que eu vou dar um livramento para a tua família. Sabe o que a gente fala? Pai, pode ser 9 horas. Tudo é hora. Importante que eu estou orando. Deus fala: eu te quero 5 dias no monte. Aí você fala: pai, eu posso orar de casa? A gente quer adaptar. Moisés poderia falar: pai, mas meia-noite. Passa outro horário. Ou ainda: ah, Deus, o Senhor não sabe qual é a casa que é dos hebreus? Sim ou não? A gente fala: ah, pai, o Senhor já me conhece. Para que eu vou orar meia hora? Eu oro 2 minutos e tá bom. Mas Deus deu a ordenança. E olha o segredo, olha a chave que Deus está te liberando. A casa do hebreu que não tivesse a marca do sangue era igual a casa de um egípcio. O que Deus está dizendo? Você e eu, se ele está debaixo do sangue do cordeiro, somos igual o ímpio. Ah, mas eu sou crente há 30 anos, desviei 5 meses. Não está debaixo do sangue. Sua casa não está consagrada. Ah, mas eu sou crente, mas sou mais ou menos. O Senhor conhece o meu coração. Não, tem que estar debaixo daquilo que Deus direcionou. Moisés direciona, eles fazem. E isso aponta para Jesus na sexta-feira, aonde ele vai ser oferecido como sacrifício. E era noite de Pêssar, de Páscoa. E mais uma vez o cordeiro, porque Moisés disse que tinha que ser um cordeiro macho, sem mancha, limpo e sem defeito. Sim ou não? Tinha que ser um cordeiro perfeito.
Aí lá vai Jesus, lá em João Batista está olhando e vê Jesus. Aí alguém vai dizer: quem é aquele rapaz que está vindo? Aí João Batista vai dizer: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha subido ainda para o madeiro, mas quem está na visão testifica e diz: é Ele que veio para tirar, é Ele que veio para salvar, é o sangue dele que vai cobrir nossas casas e a morte não vai chegar. Na cruz ele derrama todo o sangue, todo. Ele já começou a suar no Monte das Oliveiras. Ele começa a ter algo chamado hermatridose. Eu estudei para pôr isso no meu livro. Hermatridose. Quando alguém está com tanto estresse que começa a sair sangue pelos seus poros, aonde sai suor. Ele soa sangue. Já começou a derramar sangue ali. Porém, no alto da cruz, por que quebraram as pernas do primeiro e do terceiro, dos dois ladrões e de Jesus? Não. Que a Bíblia diz que não poderia ter nenhum osso quebrado por dele, senão o sacrifício era anulado. Não podia ter defeito. O cara quebra o osso do primeiro, das canelas, e por que quebrava? Porque com a canela inteira ele se levantava naquele tripézinho do pé, e a morte se prolongava. Ele se levantava para respirar. Quando ele cansava, ele soltava, seu pulmão se comprimia, ele começava a ter falta de ar. Então a morte por cruz era dolorida e lenta. E na agonia, quando o cara descia, além de ele ficar sem respirar, os pregos começavam a rasgar as mãos. Que não era com carinho, não, era esticando mesmo, batendo aqui o punho. E aí, para aliviar a falta de ar, que deve ser agoniante você morrer enforcado, afogado, com esse tipo de falta de ar, o cara se levantava, porém já espetava o pé. Fica parado, não ia se mexer, não ia de qualquer jeito, era sofrimento. E quando o cara demorava dias para morrer, tem crucificados que demorou dias, eles quebravam as canelas. Aí o cara não ia mais subir, descia e morria por falta de respiração, parada cardíaca. Jesus não podia morrer assim, porque está no texto que não se pode comer carne sufocada, não se pode comer sangue. Sabe aquelas comidas que faz com sangue vivo ali? Não podemos comer sangue, não podemos comer carne sufocada. O cordeiro não podia ser sufocado. Então Jesus não podia morrer por ataque cardíaco, sem ar. Ele entrega o Espírito, isso é um segredo. A morte não teve poder sobre ele, ele entregou o Espírito para Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que é dele, só ele tem o poder de ter de volta. O diabo não teve o prazer de falar que matou Jesus, porque o texto é claro dele dizer, ele suspira, entrega o Espírito e diz: a ti eu entrego o teu Espírito. Se engana o diabo, se pensou que matou Jesus, ele entregou para Deus dizendo: venho de ti, volta para ti. E aí, um soldado olha e diz: ele já está morto, fura o lado dele, pega uma lança e crava no lado direito, embaixo da costela, sai a última gota de sangue e água. Ali estava nascendo a igreja de Jesus. Eva foi tirada da costela. Por que costela? Porque junto com a espinha dorsal é o que dá equilíbrio e sustentação para o corpo. Então a mulher é tirada do lado como a disjuntora. E a Bíblia diz que ali ambos são um e não podem mais se separar. Então quando o soldado fura, sai sangue e água. A mensagem profética qual era? A igreja
viva, está sendo tirada da costela, é debaixo do sangue da redenção e da água do batismo. É por isso que sai água. Era Deus dizendo: a igreja está nascendo, purificada pelo sangue e lavada pela água do batismo. Batismo das águas. É por isso que o cristão tem que ir descer no tanque do batismo. No judaísmo é a mikvah, um tanque com água da chuva, era com água natural ainda. Representa você sendo lavado pela água que vem do céu. Tomar banho de chuva é bom de vez em quando, sai na rua aí, volta a ser criança para ver se a água do céu te lava, te purifica. Vai que dá certo. Se estiver muito ruim, vai que um raio te acerta para te dar um susto. A chuva não limpa, o raio dá um susto e você fala: deixa eu me consertar. Era a mikvah. O judeu cava um tanque no seu quintal, a água da chuva vem, e ele faz isso rotineiramente. Esse é assunto para um outro dia. Nós cristãos que inventamos isso. Batismo é um só e pronto, virou costume da igreja, mas no judaísmo isso não é batismo, é mikvah, se purificar. A igreja nasce, e aí nós temos a tradição, bem, batismo um sócio, fui da água, se arrependeu. Isso já porque Paulo sabia como ser as demais pessoas, né? Se a gente entra em pecado, pede perdão, ceia e sai e vai pecar de novo. Se a gente já está assim: deixa o meu pecado de lado, vou comer a ceia, vamos embora. Ou deixa ali na esquina. Imagina se pudesse estar batizando todo dia. Se tem gente que reconcilia a cada mês, imagina se pudesse estar batizando todo mês. O pastor não ia poder negar e ia falar: de novo, vai pagar pelo menos a água para encher a piscina. A igreja nasce nisso. E qual é o segredo? Deus me dava uma frase hoje. Eu ouvi essa frase me dizendo, muito interessante. E eu pergunto: na escuridão da incerteza, a luz da confiança em Deus sempre resplandecerá. Aleluia! A incerteza de Moisés: será que vai dar certo esse negócio aí, mano? Meia-noite, tudo escuro, trevas vai vir, vai que nós acorda e morreu os nossos também. Só que na luz dessa incerteza resplandecer, na sombra dessa incerteza resplandeceu a luz de Cristo. Sabe qual é a primeira palavra da Bíblia? Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. Até hoje os estudiosos judaicos têm um questionamento: por que a Bíblia começa com Bereshit e não com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto? Em Aleph você tem o nome Adonai, o nome Elohim, você tem o nome de Deus com Aleph. Mas por que começar logo com Bereshit, se o princípio é o primeiro? E olha que, até de certo modo contraditório, como o primeiro começa com a segunda letra. Os mistérios de Deus e dentro da simbologia, dentro da numerologia bíblica, Bereshit representa a letra 2, o número 2. Qual é a última palavra na Bíblia? Quem aí sabe? Qual a última letra? Eu estou esquisito. Qual a última palavra da Bíblia? Amém! Não, qual a última palavra? Não precisa falar amém. Qual é a última? Vocês estão ligeiros. Não, a última palavra é amém, tá certo? Não, então lê. Oh, God. Mas também a última é rapidinho pra ver, né? A primeira é Bereshit, a última é amém. Bereshit, primeira letra, a letra B, Bet. A última de amém é o Nun, que no nosso português o M. Qual é a revelação que os judeus chegaram? O Bet e o Nun se forma bem.
Bem quer dizer filho. Ah, você não entendeu. É por isso que a Bíblia começa com Bereshit, porque a primeira palavra e a última palavra forma bem que é filho. É tudo sobre o filho, é tudo sobre Jesus. E Deus já estava dizendo: no princípio a terra era sem forma e vazia, e eu disse: haja luz. Quem é a luz? E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, não andará em trevas. Ele está me dizendo: amém, filho. É tudo sobre o sangue do filho que está sobre a tua casa, e a morte não tem poder. Dá uma aplauso ao Senhor. Aleluia. É tudo sobre o filho. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos cear. Essa noite é sobre o filho. É tudo sobre ele. Olha como a Bíblia tem seus mistérios que você tem que ir atrás para desvendar. Jesus disse: eu sou o alfa e o que é isso? A primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele também disse: eu sou o primeiro e o. Ele disse que ele era o alfa, primeira letra, e o ômega, o último. Ele é o princípio e ele também é o. Então, se ele está no princípio e no fim, ele está dizendo: no intervalo todo também sou eu. Aleluia. Amém? Amém. E aí, dentro do hebraico, o segredo, Bereshit, letra B. Amém termina com Num. Você pega o Bet e o Num, dá bem, que é filho. Aleluia. Jesus é lindo demais. Ele está no princípio no Bereshit e está no final no Amém. Que você entenda nessa noite que não é sobre nós, é sobre o Filho. E o Bet, número 2. Depois do Pai vem o Filho. O Pai é um, o Filho é o 2. Deus está nos dizendo nessa noite, queridos. Essa ceia é para marcar a tua história e você entender que é tudo sobre o Filho. E o sangue dele sobre a tua casa impedirá todo o mal. Essa vai ser a ceia da passagem. Como ontem até foi nos liberada essa palavra. Nós estamos atravessando, passando de fase. É a ceia da travessia. Nós vamos sair do estado de escravo para entrar no estado de filhos. Aleluia. E viventes da promessa. Debaixo do sangue do Filho. Feche teus olhos.